quero falar nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus escreveu, o capítulo de número 24. O texto ele é muito conhecido e é um alerta para que nós não sejamos enganados. O tema que nós vamos colocar nessa mensagem é: não sejam enganados. Mateus capítulo 24. Eu queria te convidar a se colocar de pé para você ler comigo esse texto sagrado e orar para que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra. Mateus 24. Tem como colocar aqui? As referências, depois eu vou citar outras referências, se puder colocar, eu agradeço. A partir do verso 1, Mateus 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor, na tua presença mais uma vez. Fazemos menção do teu nome nesse lugar. Fazemos menção da tua palavra nesse lugar. Senhor, e que nesse momento o Espírito da sabedoria, o Espírito de revelação esteja sobre nós. Senhor, para transmitir a tua palavra com autoridade, ousadia, e que o Senhor possa, Deus, tirar dos nossos olhos todas as escamas. Que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento. Que o Senhor possa revelar, ó Deus, aos teus servos a tua vontade. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Deus abençoe, escreva, ó Pai, que da tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra ti, em o nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, querido, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por ele que nós estamos aqui nessa noite. Jesus prevê aqui que nos últimos dias haveriam falsos cristos, falsos profetas. E o tema é: não sejam enganados. Muitos se diriam o Cristo, o Messias. E a gente vê que muita coisa está acontecendo numa velocidade muito rápida. Pouco se fala da volta de Jesus. Mas esse texto, ele nos adverte para esse advento. O advento da segunda vinda de Jesus. Quem aqui não gostaria de saber o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã, né? Nós fazemos planos. Muitos aqui têm a sua agenda já programada para amanhã. Sabe o horário que vai acordar? Pelo menos é o planejamento, né? Aquele bate-horário, né? Acorda, pastor Gilson aqui, acho que é o que acorda mais cedo, né? 4 da manhã. E se você gostar muito de acordar cedo, né? 4 da manhã, meu Deus. Estou virando ainda para o lado. Estou puxando a coberta e ele está levantando. 3h30, bateu ali, ó, senhor. 3h15. Mas, gente, não estou saindo, não dorme. Já fica no ponto do ônibus, já sai daqui e vai para lá. Meu Deus,
3h15 eu nem deito. Vai deitar para quê 3h15? É ruim até para acordar, né? Meu Deus, Jesus abençoe a tua serva. Tem misericórdia dela. 3h15 é duro, pastor. Ganhou de você. Essa daí, hora de madrugada, todo dia, né? Essa aí tem problema para orar de madrugada. Querido, é planejamento. A gente imagina, né? Amanhã a irmã vai acordar 3h15. Ai, meu Deus, que dor no coração. Não é para falar de vida. E vai, né, trabalhar o dia todo, já sabe mais ou menos o horário do ônibus, já sabe mais ou menos as pessoas até que vão se encontrar, né? Porque a gente acaba criando amizades nesse trajeto. A gente imagina, amanhã vai acontecer isso e isso. Às vezes acontecem os imprevistos, né? A gente não consegue cumprir a nossa agenda. Mas quem não gostaria de ter a certeza, bater o martelo, olha, amanhã vai acontecer. Amanhã vai acontecer. Né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar bem de saúde, a gente não sabe se amanhã o patrão vai falar, olha, estou te liberando porque está tendo um problema na empresa, né? E você é surpreendido. A gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer amanhã. A gente planeja, né? A gente tem imaginação, a gente tem planos, mas é o Senhor. E os discípulos ficaram, né, com essa expectativa. Abra aí de novo a Bíblia, aí, Mateus 24. Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É interessante esse primeiro verso aqui, porque a gente precisa fazer uma viagem, né, a Jerusalém e imaginar o templo, o segundo templo de Jerusalém. Né, que primeiro foi destruído por Nabucodonosor ainda no ano 606 a.C., foi reconstruído, né, e depois agora o Império Romano ampliou esse templo, o negócio ficou muito lindo. Imagina aquele templo no alto lá do Monte Moriá, né, naquele lugar do sacrifício, quando Abraão foi sacrificar Isaac, lá no Monte Moriá. E Deus falou, não sacrifica. E ali Salomão constrói o templo. O templo é destruído e agora é reconstruído, mas está lá, de longe, lá no alto do monte, um templo imenso, algo extraordinário, irmão. Diz os estudiosos que a área do templo tem mais de 3 quilômetros quadrados. Tu imagina, o Império Romano, ele aplanou o pico do monte, não ficou aquele negócio assim. Lá no pico ele cortou e fez aquela quadra, quando você olha, você pode pesquisar isso quando chegar em casa, você vai ver. Você vê aquele pátio tremendo, porque o povo não podia entrar dentro do templo, o povo só ficava no átrio do templo, que era aquele jardim. Então o povo todo ano ia lá. Tinha 3 grandes festas em Israel, até hoje tem, né, que é a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das primícias. Essas 3 grandes festas, todo Israel, todos os judeus vão a Jerusalém até hoje, né, comemorar, embora não tenha mais o templo lá. Mas naquele dia, o templo estava lá com toda a sua beleza. E Jesus faz uma profecia. Olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era uma construção muito linda. E eles ficaram, né? Alguns ficaram até super chateados. Como assim, né? Porque em um outro momento, Jesus falou, olha, olhando para o templo, falou, olha, eu edificarei esse templo em 3 dias. Fala, mas como assim? Foi mais de 40 anos para fazer isso tudo e você está falando que em 3 dias vai destruir e reedificar? Jesus está falando da sua ressurreição. E falava agora dele, né, do corpo dele, que eles iriam matá-lo, mas que ele iria ressuscitar. Mas nesse momento, o nosso Senhor está falando daquele templo mesmo que eles estavam olhando. Aquela obra linda, poderosa, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E essa profecia se cumpriu. Tanto que você vai lá em Israel, hoje não tem mais o templo de Jerusalém, só tem ali o pátio, né, o átrio, né, você vê a demarcação e também as ruínas do muro. Né, tem um trecho lá do Muro das Lamentações. Cumpriu por volta do ano 70, depois de Cristo. Roma foi lá, invadiu, houve uma rebelião no ano de 67, os judeus se rebelaram contra Roma e aquilo ali custou, né, a destruição. Eles vieram então e destruíram toda a cidade, destruíram o templo, levaram os objetos, acabou com tudo e, infelizmente, né, se cumpriu, mas tinha que cumprir. A gente diz infelizmente porque foi um evento muito triste, mas o Senhor já havia profetizado aqui nesse momento. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aquilo causou nos discípulos uma inquietação. Já saindo dali, eles vão para um outro monte que fica de frente, o Monte das Oliveiras. Chegando lá, os seus discípulos em particular perguntaram para Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Quando, pastor? Eu não sei se você já meditou nisso. Dentro dessa expectativa do que vai acontecer amanhã. Quando será? Quando é o fim? Quando que Jesus vai voltar? Quando será o fim do mundo? Você já parou para pensar nisso? Essa deveria ser, essa pergunta, né? E a resposta deveria ocupar uma boa parte do nosso pensamento. Porque isso nos faz refletir na nossa vida cristã. A vida cristã, querido, ela deve ser vivida na égide de uma perspectiva do advento da vinda de Jesus. A igreja, em todo o tempo, esses homens, esses discípulos, eles queriam saber qual era o final da história. Nós temos a Bíblia em nossas mãos e nós conhecemos a história que eles viveram, o tempo que eles percorreram com Jesus, a forma como eles morreram, como a igreja se desenvolveu até chegar a nós. Mas eles não tinham noção de tudo isso que aconteceu. Eles estavam ali, diante do templo, na mente deles, isso nunca vai sair daí. Isso nunca vai acontecer. Né? Como que assim? Não ficar pedra sobre pedra, uma obra dessa, olhava para o país, aquela coisa toda, embora eles estavam ali sob um regime de Roma, mas daí você imaginar que aquilo tudo que você está vendo vai ser destruído, é outra história. É como você imaginar que o Brasil um dia vai ser invadido por uma nação e vai destruir Brasília, e você vai ver aviões passando aqui, tanque de guerra. Você consegue imaginar um negócio desse? Mas pode acontecer. O fim vem. A gente nunca imagina que pode acontecer. Então aqueles homens ficaram desejosos de saber quando viria, quando tudo iria terminar. E Jesus vai adverti-los. Jesus prevê aqui que nos últimos dias haveriam falsos cristos. Queridos, estava só no começo, mas Jesus já está falando do final. E que no final haveria falsos cristos. Haveria pessoas que se diriam o Messias, para levar aquelas pessoas após si, para os enganarem. Jesus previu a eles que iriam ter sinais que antecederiam a sua vinda. E aí você vai dizer: pastor, a gente já ouviu falar de guerra, terremoto,
fome, né? A gente vê isso na televisão todos os dias. E é fato. Isso são apenas sinais. A Bíblia chama, se nós continuarmos lendo, eu gostaria muito de ler, mas o texto ele é muito extenso. O capítulo 24, ele é muito grande, são 51 versos. Mas você precisa ler. Os sinais da vinda de Jesus. Sabe, vão entregar vocês para serem atormentados. Olha, vão matar vocês. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. São sinais da volta de Jesus. Eu estou lendo aqui apenas o verso de número 9. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha o cenário que Jesus está descrevendo da volta dele. Então, os últimos dias, querido, tu imagina assim, se há 2000 anos o Senhor Jesus falou isso, imagina para nós. Está muito perto da volta de Jesus. Já se passaram 2000 anos, querido. Né? 2000 anos. Olha quanta coisa aconteceu. Se cumpriu a primeira profecia daquela conversa ali, né? De tantas. Mas daquela conversa, qual foi a profecia? Que o templo seria destruído. Amém? Foi destruído? Foi destruído. Agora, as outras profecias que se seguem. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está se cumprindo. Quantos se levantaram se dizendo ser Jesus? Nós, os brasileiros, temos um em particular. Né? Está aí o Henrique Cristo, que diz ser o próprio Cristo. Né? Ele não é nem um falso profeta, ele é o próprio Cristo que ele diz. Né? Ele que acredita que ele é a reencarnação de Jesus. Né? Nada, né, pior do que isso. Né? Ele se diz ser o próprio Messias. Detalhe, é brasileiro, né? O pessoal fica falando aí que Deus é brasileiro, né? Aí ele já falou, então sou eu. E ele tem discípulo. Né? A propósito, discípulas, né? Ele é esperto. Ele tem discípulas. E só tem um varão do lado dele, o resto é tudo varoa. Querido, parece brincadeira, mas são sinais. São coisas que você olha assim, eu não acredito. Mas o Senhor Jesus já tinha falado. O Senhor Jesus falou, querido, que estaremos vivendo uma fase da história da igreja, dos momentos finais da história, porque todo mundo quer saber do fim. Afinal de contas, a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. A única certeza da vida é que a gente vai morrer. A gente não tem mais certeza de nada. Mas nós temos uma esperança. O Senhor Jesus nos trouxe a esperança. Paulo, na sua carta, ele fala, agora, pois, permaneça a fé, o amor e a esperança. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Então, tu imagina que você está num lugar, vivendo, sem saber o que vai acontecer com você amanhã, e você não tem esperança. Que tipo de vida você vai viver se você não espera nada? A esperança não traz confusão, Paulo já escreveu uma vez. Porque se você não espera nada, nós temos exemplo aqui, alguns irmãos esperam amanhã, acordar cedo e ir trabalhar, ou mais cedo ou mais tarde, entendeu? Acordar, fazer as suas tarefas de casa, as nossas irmãs, né? Cuidar das crianças, lavar a roupa, sair, ir lá visitar um amigo, uma vizinha e falar de Jesus, né? Amém? Que as irmãs falam de Jesus, né? Sai para evangelizar durante a semana com uma vizinha. Você imagina se, poxa, amanhã eu preciso ir no mercado. Então você tem essa esperança. Você não sabe se isso vai acontecer, mas você tem essa esperança.
Mas essa é uma esperança terrena, comum e que todos nós devemos ter. Né? O jovem vai para a escola porque tem a esperança de terminar aquele curso, né? Terminar aquela graduação, arrumar um bom emprego. É uma esperança saudável dessa vida, mas que você não pode colocar toda a sua esperança nisso. Paulo escreve à igreja e disse: olha, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque você espera em algo que você não tem certeza. Você espera terminar a sua faculdade, você espera conseguir o trabalho, você espera casar, você espera constituir família, você espera, mas nada disso, você não tem certeza de nada disso. Aqui, eu estou com 51 anos de idade, alguns irmãos aqui um pouco a mais do que eu, outros um pouco menos, que já tivemos uma vida, uma caminhada, e de muita coisa que a gente imaginava não aconteceu. E aconteceu muita coisa que a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Porque nós não temos certeza do futuro. Mas a única certeza que nós temos é a esperança que o nosso Senhor nos deu. E se nós esperarmos nele, se nós confiarmos nele, ele tem um lugar para nós. E é isso que encheu o coração desses homens aqui. Tu vive numa sociedade onde a sua sociedade, o seu povo, a sua terra subjugada por uma outra terra, por outra gente que te maltrata, que te escraviza, que diz o que você tem que fazer, que te diz a hora que você tem que levantar, a hora que você tem que acordar, o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Você não tem uma vida própria. Você vive numa sociedade subjugado. De repente você encontra Deus. Jesus se revela a Deus e profetiza: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo é o Messias, ele é o ungido, é aquele que Deus escolheu para a salvação do mundo. Aqueles homens têm essa revelação. Agora eles querem saber quando que isso vai acontecer. E eles vão viver por isso. Paulo chega a uma conclusão: a minha vida eu não tenho nada por preciosa. Eu não tenho. Na minha vida, eu abri mão de tudo para seguir a Jesus. Porque aí ele cita essa frase: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Querido, não importa o quão famoso você vai ser. Não importa o quão grande vai ser o seu poder de influência na sociedade. Que nível de autoridade você vai chegar. No final, todos vamos nos encontrar com Jesus. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, o que importa hoje para nós não é o começo, é o fim. Como vai ser o fim do mundo? O fim do mundo pode ser geral, né? Como o Senhor prometeu, as estrelas cairão do céu, a lua se transformará em sangue. Está tudo dentro desse mesmo contexto aqui que eu não li, porque o texto é muito grande. Mas ele está dizendo que vai acontecer muita coisa. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será, ou assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele enche o coração daqueles homens de esperança. Ele enche o coração daqueles homens de um desejo de salvação. Porque eles sabiam que não tinha saída para eles. Eles iriam morrer mais cedo ou mais tarde. Mas e o fim do mundo?
Será que a gente veio aqui só para nascer, acordar, comer arroz, feijão, vestir, morrer, acabou? Você nunca parou para pensar nisso? Quantos dos nossos amigos já se foram? Quantas pessoas vieram e já se foram? E daqui a pouco nós vamos também. Será que foi só para isso? Será que Deus nos criou só para isso? Será que depois disso não tem nada, pastor? Jesus vai dizer para eles, vai dar esperança para eles, a esperança de uma vida eterna. Ele fala da sua segunda vinda. Isso, querido, vai nortear a vida daqueles homens. Vai dizer para aqueles homens, olha, fica firme nessa promessa. Essa é a promessa da sua vinda. Quando há de ser, olha a pergunta deles, quando há de ser, né, quando é sinal da sua vinda e o fim do mundo? Quando vai ser que essas coisas vão acontecer? Você para pensar nisso, querido? Quando vai ser que Jesus vai voltar? Pastor, eu não sei. Eu vou te dizer, eu também não sei. É a resposta mais fácil de dar para um crente é essa. Pastor, você sabe quando Jesus vai voltar? Eu falo, não sei. Mas eu sei que ele nos advertiu para a gente tomar cuidado porque ele vai voltar. Para que você não seja pego de surpresa. Porque a gente cria expectativa, nós planejamos a nossa vida, planejamos a aposentadoria, planejamos, né? Faz a aposentadoria privada, paga o INPS, porque a gente está pensando no futuro, né? Olha, quando eu ficar velhinho, quando eu não tiver mais força, e você imagina que aquilo vai acontecer. Mas Jesus, você esquece de se programar. Você esquece de se preparar para a vinda de Jesus. Será que você se esqueceu de que Jesus vai voltar? E o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa estar preparado, meu filho. Você precisa estar preparado. E o que é estar preparado para a vinda de Jesus? É viver. Cristianismo não é, sabe, show. Igreja não é show, não é espetáculo. Igreja não é, sabe, uma reunião sem propósito. Igreja é um lugar de viver a vida cristã. É o corpo de Cristo. A igreja é o ambiente onde Deus separou para você viver. Com todas as suas complexidades, com todas as dificuldades. A igreja. Porque ele falou, eu vou voltar para buscar o quê? A igreja. Eu não posso ficar fora da igreja. Porque ele não vai buscar, ele vai vir buscar a igreja, por mais que isso, querido, ainda hoje pela manhã nós conversávamos sobre isso. Por mais que isso soa arrogância, porque me parece que a igreja é muito arrogante, porque diz que Jesus só vai buscar a igreja. Porque diz que Deus só vai salvar a igreja. E se não for a igreja, e aqui nós não estamos colocando denominação, tá, querido? A gente não está dizendo que Jesus vai vir buscar a comunidade, ou que Jesus vai buscar só a assembleia, e que Jesus vai buscar só a batista. Não, já vim buscar a igreja. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que estão no corpo de Cristo. Olha, aqueles que decidiram pegar a sua cruz e levar, e andar com ela, e pagar um preço. Porque quando nós lemos aqui no capítulo 24, ele disse muito bem, verso 9, então vos hão de entregar para ser atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem vai sofrer isso é a igreja. Hoje nós vivemos uma igreja muito romântica. A igreja do século XXI é uma igreja romântica.
sabe? A gente, nas nossas reuniões, a gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra. E não estou dizendo que é errado, não, tá, querido? Mas quando vem a provação, o amor acaba. Para muitos. Ele disse que vão nos entregar para sermos atormentados. Ele disse isso. Isso aqui seria o quê? Princípio das dores. Verso de número 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Princípio de dores. É como uma mulher que está para dar à luz. Em um outro momento, o Senhor Jesus diz que é como uma mulher que está para dar à luz. Está doida para ver a cara da criança, né? Mas antes vem as dores. É como as dores de parto. Vem, né? Com certeza, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Poderia pegar uma mãe aqui para falar. Tem várias mães aqui na igreja. Mas do que a gente ouve dizer é que é um misto de sentimento. Porque ao mesmo momento que você está feliz, porque a criança vai chegar, você também está preocupado. Você não sabe o que vai acontecer. Está doendo demais. E você ouve tantas histórias, né? De complicações no parto, de pessoas que têm problemas e que morrem no parto, e que a criança morre, ou a mãe morre, e que dá trauma, que dá... Então, as dores do parto traz sofrimento no momento que você sabe que vai ser muito feliz depois. Você sabe que depois que passar aquelas dores, depois que passar tudo aquilo, vai ser só alegria. Quando você pega aquela criança, né, e você olha, né, tá ali o Joseph, que é o mais recém-membro da igreja, e que há pouco tempo atrás a Gil passou por toda essa experiência. E você olha para a mãe daquela grávida, todo mundo fala assim, olha, que Deus te deu uma boa hora, porque sabe que aquela hora é uma hora importante, mas que gera muita preocupação, que gera dor. Quer dizer, o que está para acontecer com a igreja é isso. Quando Jesus está dizendo que nós vamos sofrer dores, porque a gente sabe que depois é o céu. Depois nós vamos ver a face do Senhor. Depois nós vamos ser glorificados. Mas até lá tem dor. Até lá tem essa angústia no peito. Até lá tem essa expectativa. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será? E aí a gente fica nesse sentimento. Porque nós somos atormentados. Porque somos caluniados, porque falta um emprego, porque vem uma doença, porque vem, sabe, uma perseguição, vem uma tribulação, e você fica angustiado pensando, será que Deus me abandonou? Será que vale a pena resistir a essa tentação? Será que vale a pena eu largar isso por causa de Jesus? Isso tudo acontece, querido, nos nossos dias. Um dos sinais da vinda de Jesus é a apostasia. Apostasia é exatamente isso. É você que está aqui hoje e por causa da tribulação, por causa da perseguição, por causa dos seus desejos, você deixa tudo isso e vai atrás do prazer. Vai atrás daquilo que você acredita. Você deixa de acreditar no que a Bíblia diz. Você deixa de acreditar na promessa de Jesus. Tu fala assim, sei lá, sabe? Tem um negócio aí para mim fazer, mas eu sou crente, eu não posso fazer, não sei como é que vai ser, eu não posso perder esse negócio. Eu vou dar um tempo de negócio de igreja e vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou seguir meu coração, né? Quem nunca ouviu essa frase? Aí alguém fala assim, olha, cuidado, o coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E Jesus falou, olha, vigia para não entrar em tentação. Vigia, porque você não sabe, você está tomando uma decisão baseada na sua emoção, baseada no seu momento, não baseada numa promessa que Deus fez, que aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, querido, é muito importante você construir a sua vida cristã não em cima do dia de hoje, mas baseado numa promessa, na promessa da vinda de Jesus. Sabe? Porque hoje pode acontecer muita coisa que você não quer. Pode acontecer muita coisa que você não imagina.
de ruim, coisas que vão te complicar, coisas que vão dificultar a sua caminhada. Olha para essa história, querido. Esses homens que ouviram tudo isso, passaram por tudo isso. Todos eles foram perseguidos, todos eles foram traídos, todos eles foram mortos por causa do evangelho. Nenhum deles terminou com casa de praia, terminou, sabe, morando sabe, mas eram os apóstolos, né? Pô, apóstolos, né? Imagina que a igreja cresceu, eles ficaram tudo ricos, deviam morar, né? Nas melhores mansões de Jerusalém. Não, nenhum. Todos foram presos e mortos. Mas a vida deles não estava em nada baseada nas coisas. Eles queriam ver Jesus novamente, eles tinham andado com Jesus. João, que foi o último dos apóstolos a morrer, lá na ilha de Patmos, ele preso lá, escrevendo o Apocalipse, Deus revelando tudo para ele. E ele morreu preso, pobre, preso, humilhado, mas cheio de fé, cheio de esperança, cheio de Deus. Deus revelando para ele tudo, revelando o fim, sabe? Aquilo que você deseja saber, João viu. E ele nos escreveu para que a gente possa crer. Sabe, querido, às vezes você quer viver um cristianismo de hoje, só hoje. Ah, Senhor, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso daquilo. Aí você fica nessa vida focada no hoje, você está preocupado muito com o seu problema, você está preocupado muito com a sua situação, e você se esquece de Deus. Às vezes a gente se esquece do fim, querido. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. A proposta, ela diz que é melhor uma casa onde há luto do que numa casa onde tem festa. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Está escrito. Sabe, a sua vida pode ter dado tudo errado até hoje, mas o final tem que ser bom. Sim, o que importa para nós não é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, querido, nós entregamos na mão do Senhor. Entrega o teu caminho e o mais Ele fará. Ele vai fazer, querido, com que tudo dê certo. Mas tudo que vai dar certo não é dentro da sua expectativa, é dentro da expectativa de Deus. Esse texto me fala isso muito comigo. Mas nesse processo, eu quero caminhar para o final, mas nesse processo, ele chama a atenção que vão vir pessoas. E ele chama de falsos cristos, pessoas que vendem sonhos, falsos profetas, falsos líderes, falsas igrejas que vendem sonho. Tem virou meme, né? Hoje em dia tudo vira meme, né? Tem que ter cuidado que a gente fala, que tem uma turma lá que faz o corte e a gente vira meme, né? Aquele jogador lá, como é que é o nome dele? Aquele que é pastor, Ricardo Oliveira. Ele está lá, não sei se você já viu esse vídeo, né? O pessoal gosta de pegar no pé da turma que torce por time. Me prometeram que eu ia ter isso, que eu ia ter isso, que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo. Mentiram para mim, me enganaram. É verdade, querido. Se você não tomar cuidado, você vai ser enganado. Porque vão te chamar para vir para a igreja e vão te prometer muita coisa. Vão mentir para você. Usando o nome de Jesus, usando o poder de Deus, a autoridade de Jesus, vão te prometer coisas que Deus não prometeu, mas vão dizer que foi Deus que prometeu. Vão dizer que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas vão dizer que se você fizer a corrente disso, vai acontecer aquilo. Que se você der tanto, você vai ganhar tanto. Vão te prometer que se você for em tal lugar, vai acontecer. Vão te prometer um monte de coisa. Porque os falsos mestres sabem o que a gente quer, o que a gente precisa.
E eles não vão te dizer o que Deus quer, vão te dizer o que você quer ouvir. O falso mestre não vai te dizer o que Deus quer te falar. Ele vai te dizer o que você quer ouvir. A gente poderia dizer para você o que você quer ouvir. O que eu quero ouvir? Que Deus vai abrir uma porta para mim amanhã. O que você quer ouvir? Que a sua bênção chegou. O que você quer ouvir? Que o seu milagre está a caminho. Você quer ouvir isso? Eu quero ouvir isso. Mas será que é isso que Deus quer falar? Será que é isso que Deus tem para mim nessa noite? O que Deus tem revelado para os seus já está na palavra. Mas os falsos mestres, os falsos profetas, eles vendem sonhos. São profetas de ilusão. Não pregam o que a Bíblia diz, pregam o que o povo quer ouvir. Mas nós devemos rejeitar. Porque Jesus nos prometeu uma vida eterna nos céus. Uma vida abundante no céu. Aqui na terra ele nos prometeu cuidar de nós. Porque ele nos ama muito mais do que o do passarinho. Porque ele nos ama muito mais do que os lírios do campo. Ele ama a natureza. Deus ama tudo que ele criou. A Bíblia diz que ele viu que era bom. Mas ele nos ama mais. E ele falou, eu não vou abandonar vocês. Mas vocês vão ter aflição. Mas vocês vão ser perseguidos. Mas vocês vão ser atormentados. Nós estamos vivendo tempo, querido, de se posicionar. Se você se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, Deus vai honrar a sua fé. Mas você vai ter que ser forte. Está vindo sobre nós uma onda, né? E ainda hoje pela manhã nós conversávamos na escola dominical, era o tema da lição, uma onda progressista, onde o relativismo tomou conta das igrejas. Nada mais é pecado. Hoje você tem igreja para todo tipo de sabor, né? Ou de gosto, ou para todo tipo de ideologia. Você tem igreja que concorda com tudo. Se você procurar, vai ter uma igreja onde você se encaixa. E daí? O que a gente tem a ver com isso? Você está procurando uma igreja que aceita você como você é, ou você quer aceitar o evangelho que Deus colocou para você viver? É isso. Se você procurar, você vai achar uma igreja que aceita você do jeito que você está. Você não precisa deixar nada. Agora, se você buscar o Senhor, Ele vai te dizer o que você pode ou não pode fazer. O evangelho não está aberto para que você venha e se encaixe ali, acha o seu cantinho e não te incomoda. Não. O evangelho ele é fechado para aquele que crê, aquele que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. A salvação é pela fé naquilo que está escrito. Está escrito como que a gente deve viver no reino de Deus. Está escrito como vai ser o fim e quem vai entrar pelas portas. A propósito, as portas são estreitas. A porta é estreita. E a porta é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou a porta. A porta do céu é Jesus. Mas existem pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não importa o que você faça, não importa a forma como você vive, Jesus te ama. Deus te ama. Deus não vai te jogar no inferno porque Ele te ama. Ele disse isso na Bíblia? Não. Ele disse que, sabe, muitas pessoas, infelizmente, a gente diz infelizmente porque tragicamente, muitos que seguem os falsos profetas serão lançados no inferno. Eles enganarão a muitos. Veja, eu marquei aqui um texto muito interessante de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 15. Coloca para nós, querido, por favor. A quem realmente estão servindo os seguidores dos falsos profetas? A quem que eu estou servindo? Porque, querido, quando
O falso profeta, ele alcança êxito, ele ganha um discípulo. Aquela pessoa muitas vezes pensa que está servindo a Jesus. Mas ela não está servindo a Jesus. Ela está servindo aquela falsa liderança. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fins dos quais será conforme as suas obras. Outra vez vos digo, ninguém vos julgue, ninguém me julgue, né, insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Eu quero ficar lá no verso, eu falei 22 e 23, né? 13 a 15, desculpa. Ele diz que existem os falsos apóstolos. Ele diz exatamente. A pessoa, ela vai omitindo muita coisa para que as pessoas não vão embora. As pessoas vão omitindo, eles vão omitindo a verdade. A verdade que liberta. É o confronto, o cristianismo, querido. A mensagem da salvação começa com a palavra arrependimento. Arrependimento. Uma vez eu vi uma entrevista, o Jô Soares perguntou para uma pessoa muito famosa, agora eu esqueci quem é, aquela menina que xinga muito, xingava, né? Desci, se ela estava arrependida, se ela tinha algum arrependimento da vida dela. Ela falou, não me arrependo de nada. Ela já era bem idosa, falou, se eu vivesse, eu fazia tudo de novo, não me arrependo de nada. Aí as pessoas, todo mundo bateu palma. Legal, né? Tipo assim, uma pessoa forte, cara, não se arrepende. E aí o Jô Soares perguntou para ela, e Deus? Ela falou, Deus sou eu. Eu sou Deus. Quem manda na minha vida sou eu. E eu não me arrependo de nada que eu fiz. É isso que. Mas o Evangelho diz o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos e crede para que seja salvo. A pergunta é: você já se arrependeu hoje pelo pecado que você cometeu? Você já se arrependeu por aquilo que você falou com aquela pessoa, que magoou, que ofendeu? Você já se arrependeu, sabe, de ter roubado? Você já arrependeu de ter enganado aquele seu amigo, aquele seu vizinho? Você já se arrependeu de ter violentado alguém? Você já se arrependeu de um dia ter batido na sua esposa? Você já se arrependeu de ter respondido mal ao seu pai, à sua mãe? Você já se arrependeu do seu pecado? É isso, querido. Se não se arrependeu, não entrou no reino de Deus. Olha, arrependei-vos. Jesus fala assim, ó, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja salvo. É a nova vida. Os que vão ser salvos, os que vão ter direito à entrada na mansão celestial são os que se arrependeram. Não são aqueles que se gloriam das suas coisas ruins, né? Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas pisa no meu pé para tu ver só o que vai acontecer. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas se vier para o meu lado, então não é crente. Quer dizer, é crente, né? A Bíblia diz que crente até o diabo é, né? Não se arrependeu ainda. Tem que se arrepender. Tem que olhar e falar assim, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu pequei contra o meu corpo, eu pequei, Senhor, me perdoa. Porque, querido, o Evangelho só alcança os arrependidos. Se você não se arrepender, você não vai ser alcançado. Porque quando você se arrepender, você vai mudar a direção da sua vida. É o arrependimento que vai mudar a sua história.
A história não vai mudar para você seguir, entrar nela. É você que vai mudar a sua história se arrependendo. Arrependimento é isso aqui, eu estou indo para lá, andando errado. Rapaz, não é para cá não, é para lá. Arrependi de ir para lá e vou para cá. O evangelho é isso. Você está seguindo em que direção? Você está insistindo em andar na direção errada ou você já se arrependeu e descobriu Jesus? Olha, agora eu vou me converter. E essa palavra é interessante, né? Eu quero caminhar para o final, porque converter é o quê? E tem uma diferença entre convencer e converter. O que é convencer? É a ideia, né? Eu te convenci, né? Te mostrei, te convenci. Você, rapaz, você está certo, você me convenceu. Mas eu não te converti. A Bíblia diz, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Conversão, converter. Era uma coisa que era de um jeito e foi convertida em outra forma. Se converteu. Ela foi convencida e convertida. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te convencer, mas é você que vai se converter. Jesus falou, convertei-vos. Deus não vai te converter, Deus vai te convencer. Você vai ouvir a palavra, você vai crer na palavra e você vai se converter. Você vai falar assim, não, eu estou errado. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha forma de caminhar, a minha forma de andar. Eu tenho que mudar, eu tenho que me converter. É você que vai se converter. Porque é você, querido, que planeja a sua vida. É você que compra a sua comida. É você que compra a sua roupa. É você que escolhe o lugar que você frequenta. É você que escolhe seus amigos. É você que escolheu a sua profissão. É você. Então é você que tem que escolher seguir a Jesus. É você que tem que se converter. É você que tem que dar a guinada na sua vida. É você que tem que falar, não, eu estou fazendo tudo errado, eu vou mudar de vida. Não é o pastor, não é o Espírito Santo, é você que vai se converter. Você precisa permitir que o Espírito fale com você, te convença. Eu criei, eu recebi a palavra, eu criei na promessa de Jesus, o fim vem, as coisas vão ficar difíceis, mas Jesus prometeu, eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Você acredita em Jesus? Então se converta no nome de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. O violento tem que ser manso. Ele diz, olha, manso. Sabe? O homem enganador tem que ser verdadeiro, verdadeiro. Eu não posso mais enganar ninguém. Eu me converti, agora eu sou crente. Eu não engano mais ninguém, eu sou verdadeiro. O adúltero não adultera mais. O ladrão não rouba mais. Ele se converteu. Porque ele quer o céu. Tem que se converter, querido. Você não pode permanecer na igreja e não se converter. Você tem que vir para a igreja convertido. Porque muitos dirão naquele dia. Abra comigo, por favor. Mateus 7, 22 e 23. E eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Mateus 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que não se converteram. Continuou praticando a iniquidade. Mas eles iam para a igreja, eles profetizavam.
eles oravam, eles cantavam. Eles estavam convencidos, pastor, de que a igreja é a porta do céu. Eles estavam convencidos que Jesus era a verdade, mas eles não se converteram. Você concorda com a Bíblia? Se converta em nome de Jesus. Larga o pecado. Larga o erro. Porque muitos convencidos vão perecer porque não são convertidos. E nessa noite, querido, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pedindo ao Senhor que te revele. Porque eu não posso fazer o que você tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. A porta do céu ela é estreita. O caminho do Senhor é um caminho estreito. É apertado, é difícil. Poucos entrarão por ela. Quem entrará, pastor? Os convertidos. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que se arrependeram do seu mau caminho. São aqueles que entenderam que Jesus quer santidade, que Jesus quer te levar para o céu, mas a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque você acredita em Jesus. Eu sei que você crê em Jesus. Eu sei que você confessa Jesus como seu Salvador. Eu sei disso, eu não duvido da sua fé. Mas às vezes, querido, o que nos impede é não mudar, é continuar praticando o pecado. O que nos impedirá não é a falta de fé, é a falta de mudança. É tomar uma decisão, querido. É falar assim, eu não vou cometer mais esse pecado, porque isso é pecado. E a Bíblia diz, os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Pai Celestial. Então, no nome de Jesus, eu quero orar com você. Para que você converse com Deus nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você está decidido a seguir a Jesus de espírito e verdade. Não se conforme com esse mundo. Ah, o pastor lá deixa. A igreja do pastor fulano permite essa situação. Não, não, querido. Tem muito falso profeta, tem muito falso pastor que está interessado em você na igreja dele, mas ele não está preocupado em te falar a verdade que vai te levar para o céu. Não. Em nome de Jesus, olhe para Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te revele nessa noite o que você tem que se arrepender e crer no Evangelho. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Faça a sua confissão ao Senhor, o desejo que você tem de abandonar o mundo, abandonar o pecado e chamar Jesus para controlar a sua emoção, para controlar a sua vida. Não seja somente, querido, uma pessoa frequentadora de igreja, seja alguém que tem uma aliança com Deus, seja alguém que tenha compromisso com Jesus, o Salvador. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos reunidos nessa noite. Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui para te louvar. A tua palavra diz para nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. A tua palavra nos diz que o Senhor já tem falado através da tua palavra, através dos profetas, através de revelação. Senhor, a tua palavra diz para nós obedecermos a tua palavra, que o Senhor julgará a terra com retidão. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor virá como ladrão, que vai surpreender. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos a certeza que hoje o Senhor está entre nós, que o Senhor está nos cobrando santidade, que o Senhor está nos cobrando compromisso, que o Senhor está nos cobrando retidão, arrependimento. Senhor, eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz, que eu, Pai querido, fui contra a tua vontade. E eu te entrego, ó Deus, a igreja nessa noite, o teu filho, a tua filha que está aqui, ó Pai querido, para ouvir a tua palavra, que
que haja fé na terra. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço forte do Senhor, Pai, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito convença o teu filho, que o teu Espírito convença a tua filha, esse teu filho que está pela internet, ó Pai, que ele creia na tua palavra, que ele creia no Evangelho e que se arrependa de todo o pecado e se renda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor revele a tua vontade para a tua igreja. Nós aguardamos a tua vinda, nós confiamos na tua promessa, nós cremos que o Senhor virá nos buscar. Por isso, Senhor, precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. Eu poderia fazer um apelo, mas muito mais do que eu te convidar a vir aqui à frente. Sabe? É muito comum, né? As igrejas fazem apelo. Tá. E as pessoas vêm à frente. Mas eu quero te encorajar a permanecer. Sabe? A Bíblia diz assim, vigiai e orai. Vigia. Sabe? Persevera. Tenha diligência. Diligência. Sabe? Observa bem o caminho que tu anda, a forma como você vive, se agrada a Deus ou não. E se não agrada a Deus, se arrependa. Se não agrada a Deus, deixe o ímpio o seu caminho e venha para o Senhor. E nós estamos aqui como igreja para te acompanhar, para te ensinar a viver no reino de Deus. Porque o que você tem que fazer, eu tenho que fazer. A mesma tentação que você tem, eu tenho. A mesma santidade que você tem que ter, eu tenho. Então eu estou aprendendo com você também. A Bíblia diz que um ferro afia o outro ferro. Exortamos uns aos outros. Então venha caminhar conosco, servir a Jesus de verdade. Entregando o teu caminho, confiando nele. Amém? Fique esse convite.